Como fazer uma planilha de bolão de futebol com 3 placares? Você vai registrar o nome dos participantes, o valor de cada um e os jogos. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo e o palpite de cada participante. Depois você vai colocar o resultado real de cada jogo. O Excel automaticamente calcula para você o valor arrecadado e automaticamente ele faz todo o resto. Quem acertou o primeiro jogo, quem acertou o segundo, quem acertou o terceiro. E depois ele mostra a quantidade de acertos de cada participante. Tem pessoas que acertam zero, não acertou nada. Tem quem acerte dois e quem acerta um. Quem ganha, eu fiz pelo menos assim, porém você pode fazer da forma que você quiser, considera quem acertou mais. Então, nesse caso, ninguém acertou os 3 placares. O máximo de acertos foram 2. E quem que acertou essas 2 vezes? Foi a Ana e foi o Carlos. Então, os dois juntos, dos R$ 1.200, eles ficam com R$ 600 para cada um. Então, pessoal, do zero, passo a passo, vamos aprender como fazer essa planilha completa aqui no Excel, de bolão com 3 placares. Eu e você juntos, a gente vai fazer de forma 100% gratuita. Porém, se você quiser baixar essa planilha aqui, eu vou deixar o link na descrição para você adquirir a planilha. É só você clicar no link da descrição. Porém, você pode também fazer junto comigo. É você que escolhe, tá bom? Então vamos lá, do zero, passo a passo, começando agora. E antes de começar, eu tenho um aviso muito importante. Este vídeo aqui tem a finalidade exclusivamente educacional. O objetivo aqui é ensinar recursos do Microsoft Excel, criação de planilhas, fórmulas, organização de dados e automatização. A planilha apresentada usa um exemplo de bolão de futebol apenas como tema didático. Eu não incentivo apostas, não promovo jogos de azar e não intermedio balões. Não recebo valores e não tenho qualquer responsabilidade pelo uso que cada pessoa fizer deste arquivo aqui de Excel. Caso você utilize essa planilha, faça isso apenas para fins recreativos, educativos e dentro das leis aplicáveis. O foco deste canal é Excel, produtividade e aprendizado, não apostas. Pessoal, para que possamos começar a fazer a nossa planilha de bolão de futebol com 3 placares, eu gosto sempre de começar pelo cabeçalho. Então aqui na primeira célula do Excel, eu já vou escrever o nome dessa planilha. Bolão de futebol com 3 placares. Enter. Nesse texto que eu escrevi, eu posso aumentar bastante o tamanho da fonte dele. Posso clicar aqui numa corzinha mais escura, deitar a letra um pouquinho para a direita e alterar a cor da fonte. Vamos colocar aqui um azul bem clarinho, só que agora o fundo, na linha número 1, eu clico para selecionar tudo, eu troco a cor e coloco um azul bem escuro, porque cria um contraste bem legal. E na linha 2 eu posso clicar também e colocar uma outra corzinha. Pegar aqui um verde limão. Na divisão de 2 com 3 eu vou clicar, segurar e arrastar para cima. Pronto. Agora a gente conseguiu ali fazer um cabeçalho interessante. É claro que o cabeçalho você pode ajustar da forma que você achar melhor. É totalmente configurável. Eu apenas dei aqui uma sugestão de layout. Mas é você mesmo que tem que ver o que fica melhor na sua opinião. Agora que já fizemos o cabeçalho, o que é importante para ter nesse bolão? Saber as pessoas que estão participando e também colocar o registro dos valores. Então eu vou começar com nome dos participantes, enter. Aí digamos que o primeiro participante faça isso também, tá pessoal? Escreve aqui uma lista de pessoas. É o João, depois tem o Davi, aí depois tem a Ana, a Maria, o José, tem o Carlos, o André, Miguel, Mariana, Ângela, depois tem aqui também a Aline e Bianca. Bom, digamos que sejam estes nomes aqui. Depois eu vou colocar mais nomes, tá bom? Mas enfim, isso não vai alterar nada o nosso funcionamento. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E se até você quiser, você pode fazer o seguinte: clica na coluna B, página inicial, centraliza ela no meio para ficar mais organizado e clica aqui em cima, ó, quebrar texto automaticamente. E se você diminuir agora um pouco a coluna B, fica mais organizado, eu acredito, as informações. Nome dos participantes, depois eu vou colocar ó, o valor, RS cifrão, e posso diminuir um pouquinho também o tamanho dessa coluna aqui, ó, e aproveitar, organizar as informações e quebrar essa coluna ao meio, fica melhor, né? Quebra ali, ó, texto automaticamente. Todo mundo aqui deu R$ 50, tá, pessoal? Então vou registrar aqui, ó, R$ 50 para todo mundo. E eu posso até aqui do lado colocar tudo em dinheiro, se você quiser, claro. Eu vou tirar as casas decimais, porque fica mais fácil de ver o valor, ó, R$ 50, tá bom? Agora eu vou selecionar essa listinha que eu fiz, selecionar tudo, página inicial, clica aqui em bordas, todas as bordas, e o título, vamos colocar uma corzinha azul escura também, para combinar com o que a gente já havia feito antes. Eu acredito que esse azul aqui fica bom, e a fonte um azulzinho claro. E aumentar um pouquinho mais essa coluna B aqui, ó. É isso aí, pessoal. Agora eu vou diminuir um pouco a coluna D, e ao lado é onde vamos registrar os placares do jogo 1, do jogo 2 e assim vai, tá bom? Se você quiser o que dá para fazer aqui, eu acredito que fica bom também, você pode abrir
uma linha nova, então clica na linha 4, botão direito inserir. Nessa nova linha você vai escrever jogo 1 ou placar 1. Você que escolhe o que fica melhor na sua opinião. Eu vou selecionar essas duas células aqui de cima, mesclar e centralizar. E vou aproveitar até colocar uma corzinha verde, enfim, fazer um layout bem bonito. E você pode escrever o nome dos dois times que vão jogar, inclusive seleções, também dá para fazer. Então vamos lá, vamos pensar aqui que é Brasil versus Japão. Primeiro jogo. Vou organizar essas informações aqui ao meio, centralizar tudo, seleciono toda essa coluna e coloco aqui também bordas. Lembrando, pessoal, se você precisa de uma lista maior, é só você deixar mais espaçamento, deixar mais bordas para o final. Vou selecionar esses dois times aqui, ou duas seleções. Entenda, né, pessoal? Quando eu estou falando time, sim, pode ser seleção, pode ser qualquer coisa. Só estou falando aqui de forma genérica. Eu vou colocar aqui uma corzinha diferente, mas você usa a cor que você quiser. Então esse é o jogo 1. Agora a mesma coisa, vamos diminuir um pouquinho a coluna G e colocar essa mesma coluna, essa mesma informação. Mas eu posso aproveitar e selecionar tudo. Vou selecionar então a coluna E, coluna F, e vou dar um copia com o Ctrl C. E depois eu uso o Ctrl V para colar. Ctrl C, Ctrl V e mais uma vez Ctrl V. E diminuo essa coluna J. Só que vamos trocar. Vai ser o jogo 2 e depois vai ter o jogo 3. Você vai colocando os times que você quiser. Time A, time B, time C, time D, tá bom? Você coloca os times. Inclusive, vou deixar o meu assim, depois você ajusta como você achar que fica bom. Digamos que agora é China, Estados Unidos e outra seleção aqui vai ser Congo versus Madagascar. Beleza, tá, pessoal? Deixei aqui o nome das seleções. Digamos que o palpite do João foi 3-2 para o Brasil versus Japão. Depois ali o Davi foi 0-0. Aí a Ana foi 3-3. A Maria foi 3-2 também. Aí o José foi 1-0. Aí o Carlos, ele fazer o quê, né? Ele colocou 1 para o Brasil, 2 para o Japão. E, enfim, pessoal, aqui você vai escrevendo os resultados de palpite de cada pessoa, tá bom? Eu vou dar um pequeno pause no vídeo. Vou registrar aqui esses palpites, porque é interessante a gente fazer já uma simulação para ver a planilha funcionando de fato. Pessoal, finalizei então de registrar vários jogos para vários participantes, inclusive aumentei um pouco minha lista. Então deixei aqui uma lista bem grande de participantes. Porém, se não tiver tantos participantes, você deixa zerado, não tem problema. Aqui no meu tem, por isso que eu deixei bastante coisa. O que precisamos agora? De duas informações. O valor total arrecadado e também o resultado real de cada jogo. Então aqui ao lado, pessoal, vamos já escrever estas duas informações. Pode ser nessa célula aqui mesmo, valor total, enter, e vamos fazer uma fórmula bem simples, igual, soma, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e vem aqui, clico, seguro e arrasto em todos esses valores. Quando eu der um enter, o Excel automaticamente calcula para mim esse resultado total. Vou selecionar essas duas células e dar uma organizada nelas, igual a gente estava fazendo. Coloco bordas. Aqui no valor total posso colocar um efeito diferente, uma corzinha. E no número, se você quiser, dá até para aumentar um pouco o tamanho desse número, porque fica mais fácil de ver o valor total. Bom, então aqui a gente já tem esse valor total, né, pessoal? Eu vou até talvez puxar ele aqui para cima, ficar mais interessante ainda, ficar mais bonito. E logo abaixo, o que precisamos? Saber o resultado de cada jogo. Quanto que foi Brasil, Japão, China, Estados Unidos, Congo, Madagascar. Jogo 1, jogo 2 e jogo 3. Eu pensei numa estrutura da seguinte maneira. Aqui a gente vai simplesmente anotar jogo 1. Vamos fazer da seguinte maneira, jogo 1, enter. Aqui a gente vai ter o nome igual dessa primeira célula, enter. E aqui do lado igual a dessa segunda célula, enter. Aí logo abaixo eu vou colocar o resultado verdadeiro. Então digamos que o jogo foi 3-0. Vou selecionar tudo. Esse é o resultado real, tá, pessoal? Se você quiser, você até pode escrever resultado real. Ou resultado final, enfim, enter. Jogo 1, seleciono, venho aqui na mesclagem, resultado real mesclo também, coloco aqui bordas em todo mundo, centralizo, organizo, bordas, coloco aqui uma corzinha diferente. Resultado real, vou colocar o mesmo estilo de azul. O jogo 1 eu vou colocar na corzinha verde, pode ser este verdinho aqui. Os times vou colocar numa corzinha rosinha, igual já estávamos utilizando. Acredito que seja esse rosa aqui. E o resto está bem ok. Aí eu copio e colo esse mesmo layout, pessoal, para as demais células. E aí eu só troco, ó, jogo 2 e aqui para baixo é jogo 3. E o nome do segundo time vai ser China e do outro Estados Unidos, Congo e Madagascar.
O legal é que agora, quando eu trocar aqui em cima, exemplo, eu vou trocar Brasil para outro time. 1, 2, 3, Enter. Automaticamente aqui já altera também. Então fica tudo bem automatizado. Então aqui a gente tem os participantes, o jogo, 1, 2, 3, o valor total. Agora o que a gente precisa? Saber quem que ganhou. Será que foi isso? E se ninguém ganhou, como é que faz? Então, a minha ideia seria mostrar todo mundo que acertou, seja um acerto, 2 acertos ou 3 acertos. E aí depois podemos ter um filtro para mostrar quem acertou mais. Ah, o maior acerto foi 2. Ninguém acertou 3, só foi 2 acertos o máximo. Então pensei em algo nesse sentido. Vou te mostrar. Eu pensei em colocar aqui à direita quem que acertou no primeiro jogo, no segundo e no terceiro. Depois a gente filtra e vê quem que acertou mais. Vai ficar bem simples. Exemplo, jogo 1. Depois a gente vai ter o jogo 2 e o jogo 3. Vou até aumentar um pouquinho essas colunas aqui. Posso centralizar tudo. Posso selecionar aqui um punhado de células. Vou selecionar do tamanho da lista, né? Porque pode ser que várias pessoas tenham acertado. Vou selecionar os jogos aqui de cima. Coloco ali a corzinha que já estamos usando. E além disso, aqui em cima, pessoal, o cabeçalho, seleciono a célula, centralizo tudo. E vou escrever o seguinte título. Deixa eu colocar num azul escuro, igual estamos fazendo. E aqui pode ser quem acertou cada jogo. Vai mostrar o nome da pessoa aqui. Como que a gente faz isso? Vamos usar no Excel uma fórmula chamada igual, sempre coloco o igual, filtro. Essa fórmula é muito boa, vai nos ajudar muito a retornar quem acertou. Vai funcionar da seguinte maneira: clica 2 vezes em cima do filtro, 1, 2, matriz. Você vai selecionar o nome dos participantes. Clica, segura e arrasta até o final. Feito isso, você vai apertar o ponto e vírgula. E o que eu quero incluir? Eu quero retornar todos os participantes? Não, não. Eu quero retornar só se algum deles acertou o resultado. Para isso, eu vou selecionar o primeiro valor, que no caso é o Brasil aqui, ó. Só os valores que estão embaixo dessa primeira coluna do primeiro jogo, tá bom? Só o primeiro saldo de gols ali. E se essa coluna for igual ao resultado que está aqui embaixo, ó, 3, é porque pelo menos a pessoa acertou um placar, que é o 3 do Brasil. Mas ainda tem o Japão, né? Ela tem que acertar o placar inteiro, não é só o placar de um lado do campo, né? Vamos lá, dá um Enter só pra gente ver o que acontece. Enter. Opa, então, ó, todas essas pessoas que estão aparecendo aqui, veja que é menor. Essa lista é menor do que essa lista aqui, ó. Por quê? Aqui tá aparecendo todo mundo que falou que o Brasil ia fazer 3 gols. Vamos ver se é verdade, ó. Aqui, ó, Aline. Será que a Aline realmente falou isso? Cadê? Onde tá a Aline aqui? Opa, tá aqui, ó. Aline. Ah, isso aí, ó. Falou que o Brasil fez 3 gols. Mas ainda temos que considerar o Japão no placar. E o Japão foi 0. Então eu não posso considerar só quem falou que é 3 pro Brasil. Eu tenho que considerar 3 e o 0. Quem falou 3 para o Brasil e quem falou 0 para o Japão. Para isso, pessoal, vamos fazer uma pequena adição aqui no filtro. Muita atenção agora. Clica 2 vezes na fórmula 1, 2 para abrir. Você, logo depois do ponto e vírgula, você vai abrir parênteses. Desse modo aqui mesmo, você abre um parênteses. Lá no final de tudo agora, você vai colocar estrelinha, asterisco. Por quê? Porque eu quero incluir um critério na minha filtragem. Eu não quero filtrar só quem falou 3 gols para o Brasil. Eu quero filtrar quem falou 3 gols para o Brasil e 0 para o Japão. Então, estrelinha, asterisco, abro parênteses. E aqui eu seleciono todo mundo que deu aqui o placar do Japão, todos os valores, igual a 0. Fecho parênteses e fecho parênteses mais uma vez, pessoal. Então agora o que está acontecendo dentro da nossa fórmula? Ele vai filtrar os nomes apenas quando o resultado do Brasil for igual a 3 e, ao mesmo tempo, o resultado do Japão foi igual a 0. Então ele vai usar esses dois filtros ao mesmo tempo. Enter. Opa, peraí, por que aconteceu esse resultado aqui, ó? Calque. Sabe o que é isso? Ninguém acertou o placar. Ninguém acertou, ninguém falou 3-0 pro Brasil. Ó, 3-1, 3-3, não tem 3-0 aqui, pessoal. Eu vou te mostrar que isso funciona. Eu vou fazer na prática com você. Digamos que eu acertei. Aqui, ó, João. Eu vou mudar aqui, ó, 3-0. Beleza? 3-0. Digamos que o José Carlos, o Carlos também 3-0. E a Bianca também foi 3-0. Beleza. Então aqui agora a gente tem, ó, o João com 3-0. Depois temos o Carlos com 3-0. E também temos a Bianca com 3-0. Quando eu voltar lá na minha lista, olha quem que já aparece. João, Carlos e Bianca. Então tá funcionando, tá, pessoal? Agora para fazer pro jogo 2 e pro jogo 3 é muito parecido. Mas eu não vou fazer de novo. Eu vou fazer uma maneira mais inteligente. Eu vou simplesmente abrir essa fórmula do filtro, clica 2 vezes dentro dela, 1, 2, e agora você seleciona tudo, até o final. Então você vai dar um Ctrl+C.
e depois Ctrl V. Ctrl C. Agora você pode, com ESC, sair da célula. Clica aqui do lado, jogo 2, 1, 2. Ctrl V. Mas, se eu dar um Enter aqui, pessoal, ele vai mostrar o mesmo resultado anterior. Então, só vou ajustar. Ó. Japão, eu coloco no próximo jogo. Brasil, eu coloco no próximo jogo, na próxima coluna. E esses resultados aqui também, ó, puxo eles para baixo. E vou dar um Enter. Opa, de novo, ninguém acertou. Caramba, hein? Tá difícil. Mas aqui, ó, é que também eu copiei o mesmo resultado, né? Então, vamos lá. China e Estados Unidos foi 1-2. E depois Congo e Madagascar foi 1-1. Bom, quando eu coloquei 1-2, olha o que já aconteceu. Automaticamente já atualizou para mim. Então a Ana e a Bruna acertaram o placar. E para fazer o jogo 3 é a mesma coisa, pessoal. Copia e cola e ajusta a coluna. Pronto, finalizei aqui de fazer esse jogo 3. Enfim, a gente já aprendeu como faz, né? Fizemos o jogo 1, o jogo 2 e o jogo 3 é a mesma coisa. E esses daqui foram os resultados. Pelo que eu tô vendo, ninguém acertou mais de uma vez, ó. O João acertou só uma vez. Todo mundo só acertou uma vez, não repete o número, o nome. Ah, não, o Carlos repete, ó, o Carlos acertou o terceiro jogo e o primeiro jogo. O Carlos acertou duas vezes. Será que é verdade? Será que o Carlos acertou duas vezes mesmo? Vamos conferir. O Carlos, ó, cadê ele aqui, ó? Tá aqui, ó. Ele falou que é 3-0, então acertou, ó, 3-0. Depois ele falou 3-2. Errou, não é 3-2. E depois ele falou 1-1. É isso mesmo, 1-1. Então ele acertou duas vezes, justamente o que aparece aqui, ó. Carlos 1, Carlos 2. E agora, como é que eu posso saber quem que acertou quantas vezes? Você vai fazer o seguinte: quantidade de acertos. Enter. Opa, bagunçou um pouquinho aqui a linha, mas não tem problema. Vamos aumentar um pouco a coluna. 1, 2, clica fora, pronto. Logo abaixo a gente vai fazer igual e pegar o nome que registramos aqui à esquerda. Enter. E no cantinho você clica, segura e arrasta até o final. Porque assim você cadastrou os nomes dos participantes aqui, o Excel replica ele para você nessa coluna. Eu vou selecionar toda essa coluna agora, pessoal, a coluna do lado, e vou colocar bordas, centralizar as informações para ficar mais organizado. Quantidade de acertos. E aqui também eu seleciono os dois, mesclar e centralizar, pronto. E vamos lá colocar bordas novamente. Posso diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna, essa daqui também. Como que eu faço agora a contagem da quantidade de acertos? Você vai fazer o seguinte, igual conte.se, clica duas vezes nessa fórmula, 1, 2, e você vai contar todo mundo que está dentro da coluna RST, ponto e vírgula, que for igual ao nome que está aqui atrás, ó, o nome do João. Enter. Tá vendo que retornou o número 1? Por quê? Porque o João aparece apenas uma vez. Mas no cantinho da célula, quando eu clico, seguro e arrasto para baixo, opa, olha só, Carlos igual a 2. Por quê? Porque ele acertou duas vezes. Vou até o final. Agora eu seleciono tudo, pessoal. E muito interessante, talvez você usar uma formatação condicional com escalas de cores. Porque assim você consegue ver visualmente quem que acertou mais e quem que acertou menos. E para finalizar, podemos definir aqui os ganhadores. Então deixa eu pegar aqui essa quantidade de acertos, ou não, vou fazer aqui do zero. Ganhadores. Os ganhadores, pessoal, serão definidos a partir de quem acertou mais. Teve alguém que acertou 3 vezes aqui? Não, não tem ninguém. Eu vou fazer dessa forma, pelo menos. Se você quiser fazer diferente, pode fazer. Então, quem que vai ganhar? O Carlos, que ele foi o maior número de acertos. Porém, para isso, a gente precisa ter maior número de acertos. Enter. Que vai ser o 2. Mas eu não quero ficar digitando. Então, igual, máximo, 1, 2, seleciona todos esses números. E dá um Enter. Assim você consegue ter, ó, o maior número de acertos que aconteceu. Se for 3, 4, 5, 10, vai aparecer aqui. 10 não tem como, né? Porque a gente só tem 3 jogos, mas você entendeu o que eu quero dizer. E logo abaixo, o que dá pra gente fazer? Listar agora as pessoas que acertaram duas vezes. Lista de ganhadores. Enter. E então, igual, filtro, clica duas vezes, 1, 2, e eu quero filtrar os nomes, ponto e vírgula, quando os acertos forem iguais ao número 2. Enter. Então, olha lá, só o Carlos conseguiu essa proeza de acertar dois jogos, né? Mas, só para ficar mais bonito, vamos simular aqui mais acertos, né? Vamos lá. Digamos que aqui a pessoa também, ó, a Ana acertou esse jogo, a Ana acertou também o Brasil, e beleza, é isso aí. Então a Ana acertou esses dois jogos. Olha só, a Ana já automaticamente aparece aqui. Então funciona, tá, pessoal? Aí o que a gente pode fazer? A distribuição dos valores, quanto que cada um vai ganhar. Quanto cada um ganha. Vai ser igual, vai ser o valor total, certo? Dividido, barrinha, pela contagem de pessoas que tem aqui nessa lista. Conte valores, 1, 2,
que tem aqui. E agora é só apertar o Enter. Opa, esqueci de fechar parênteses. Vamos lá, ok? Fecha parênteses aqui, Enter. Ah, beleza, agora sim, pessoal. Então, basicamente, pegamos o valor aqui de cima, 1.200, e dividimos por 2, Ana e Carlos, totalizando R$600. Então, assim que a gente faz essa planilha de bolão de futebol com 3 placares diferentes. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque eu te vejo amanhã. Todo dia tem vídeo novo. E lembrando, pessoal, se você quiser usar exatamente essa planilha aqui, vou deixar na descrição do vídeo para você adquirir. Exatamente a planilha que eu fiz. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.